Há alguma resposta? Sim, há. E Deus a providenciou. A mensagem central da Bíblia resume-se nestas palavras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já vimos que um Deus justo e santo deve punir o pecado, mas a Bíblia também nos diz que Deus é amor. Embora Deus odeie o pecado, ama os pecadores e deseja perdoá-los. Mas como pode o pecado ser perdoado com justiça se a lei de Deus exige a sua morte espiritual e física? Só Deus poderia resolver este problema e o fez na pessoa de Jesus Cristo. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Deus, o Filho, fez-se homem, assumindo a natureza humana. Mesmo que Jesus se tenha tornado plenamente homem, continuou sendo plenamente Deus. Diz a Bíblia que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele continuou tão completamente Deus como se nunca tivesse sido homem. Ele fez-se tão completamente homem como que se não fosse Deus. Portanto, Jesus Cristo é único. A sua concepção foi única. Não teve pai humano, mas foi concebido no ventre de uma virgem pelo milagroso poder do Espírito Santo. Suas palavras foram únicas e estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Seus milagres foram únicos. Ele saía curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e em várias ocasiões até ressuscitou mortos. Seu caráter foi único. Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, de modo que Deus, o Pai, pôde dizer dele: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Observe essa última frase. Significa que, como homem, Jesus cumpriu a lei de Deus em todos os pontos e por isso não estava sujeito à pena da dupla morte pelo pecado. Contudo, foi preso com base numa acusação forjada, sentenciado com base em provas falsas e finalmente crucificado por mãos de iníquos. Mas a sua morte não foi uma loucura, como também não foi um acidente inevitável. Tudo fazia parte do determinado desígnio e presciência de Deus. O Pai enviou o Filho com o expresso propósito de pagar a pena de morte pelo pecado. E Jesus veio voluntariamente. Em suas próprias palavras, o propósito de sua vinda ao mundo foi dar a sua vida em resgate por muitos. Sua morte, tal como sua vida, foi única. Isso torna de vital importância que você entenda o que aconteceu quando Jesus morreu, o que a sua morte pode significar para si.